pessoal, olá a todos. Estamos aqui para mais um encontro da nossa crise, certo? Como eu sempre gosto de dizer, não estamos reunidos de uma maneira presencial, mas os nossos corações permanecem unidos em busca da verdade, em busca da fé e em busca daquilo que é justo diante de Deus. E estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus abençoe o nosso encontro e que nós possamos, através do Espírito Santo, conseguir forças, alimentar a nossa fé, para que possamos a cada dia vencer as batalhas e tentar a cada minuto ser um cristão melhor, dizendo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Com muita alegria, estamos aqui. E hoje nós vamos falar do 5º mandamento: não matarás. Respeito à vida. Hoje é muito comum linchamentos, acusações, penas de morte ainda existem em alguns países e se vingar com as próprias mãos. Atitudes essas que são contrárias ao que a nossa igreja e ao que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. E quem tira a vida do outro sofre com consequências. O respeito à vida é uma discussão muito importante hoje em dia, porque ela inclui eutanásia, inclui aborto, inclui julgamentos, vingança, tudo isso que está presente na nossa sociedade atual, esteve presente no passado e vai estar presente, infelizmente, no futuro. Tirar a vida do outro, decidir pela vida do outro, escolher o destino do outro, não cabe a nós tomarmos estas atitudes, e sim aos juízes divinos e sociais. Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E quando Ele fala o próximo, que nós aprendemos em outros mandamentos, Ele nos ensina que devemos amar a todos sem olhar quem, sem avaliar a questão financeira, a questão espiritual, aquilo que a pessoa é. Deus quer que amemos uns aos outros. E difícil é esse mandamento. Não matarás requer muita paciência, requer muita sabedoria e uma fortaleza espiritual. Porque o inimigo, Satanás, ele se alimenta do ódio. Como eu sempre digo, só precisa de uma faísca dentro do seu coração. Que dessa faísca ele vai lá, estrala e consegue acender uma chama grande. E não queremos chamas de ódio dentro do nosso coração. Nós queremos chamas de amor. Mas é difícil na atual sociedade. E por isso que nós temos que construir essa escada dentro do nosso coração. Essa escada que eu digo, essa escada que leva
até o céu. É muito bom quando nós aprendemos a conviver com os nossos inimigos. Que querendo ou não, a gente tem inimigos. Mesmo na nossa consciência, a gente pensando, poxa, eu só tenho pessoas legais na minha vida, eu não tenho ninguém, eu não odeio ninguém. A gente pensa assim. Então, automaticamente, eu não tenho ninguém. Mas nós temos pessoas caladas, mas que nessa calada desejam mal para nós, desejam mal para a nossa vida, para o nosso futuro, certo? E o que você tem que fazer? Rezar por essas pessoas. Eu sempre, quando eu vou rezar, a primeira coisa que eu digo é: Senhor, abençoe as pessoas da minha família e também a que não é. E principalmente aquelas que me odeiam. E se eu odeio alguém, eu peço desculpas. É assim que eu rezo. E depois eu vou fazendo agradecimentos, outros pedidos, certo? E assim eu vou vivendo a minha vida. Mas fazer isso não significa que eu também não me estresso, que eu também nunca desejei o mal, que eu também nunca fiz nada de ruim. Não. Se a gente reza todos os dias, é porque todos os dias a gente vive esses desafios. Todos os dias a gente termina em confusão com alguém às vezes, brigando ali, odiando, mesmo que por um momento, alguém, certo? E depois você tem a oportunidade de falar com Deus e depois pedir desculpas para a pessoa, ok? Se você percebeu que fez algo ruim, vá lá e peça desculpas. Ou então deixe, certo? Então é isso que nós devemos fazer. Quando a Bíblia fala não matarás, certo? Quando a gente vê aqui, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos do 21 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Olha o que ele vai nos dizer. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da gênero. Olha só, Cristo nos ensina que temos os conselhos, né, do tribunal. Naquela época, né, tudo era no tribunal. Os soldados pegavam, levavam um cara, olha, ele fez isso, isso e isso. Matou ou roubou ou fez algo ruim. O rei levava o tribunal, quem estava lá na presença do tribunal, a autoridade máxima era o rei. E o rei decidia se era pena de morte ou seria ser punido na prisão. Mais tarde, Jesus disse, ainda mais na frente, vos digo, vocês serão julgados pelos juízes no conselho superior. E o conselho superior é o pai dele, é Deus. Autoridade máxima. Não tem advogado e juiz na terra com autoridade maior que Deus. Os juízes daqui da terra vão julgar, vão decidir o que vai acontecer. Mas a justiça de Deus também. Por isso que é muito comum a gente ouvir hoje, né, em noticiários, principalmente em casos de mortes assim injustas. As pessoas dizem, eu quero a justiça daqui e também a justiça de Deus. As pessoas afirmam, olha só, eu quero a daqui e eu quero a de Deus. Olha só. Eu quero, eu.
Quem que tem que querer? Não decidimos nada. Quem decide? Quem tem a permissão? É Deus. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira coisa na Declaração Universal dos Direitos Humanos e de qualquer outra constituição, seja do Brasil, da Argentina, do Chile, qualquer outro país, tirando os comunistas, é claro, o poder emana do povo. Aí tu já tem um gatilho. O poder emana do povo. Mas você vai ler as outras coisas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai ver que o poder emana do povo, mas o povo é limitado, certo? Até onde vai os meus direitos? Os meus direitos vai até onde? Vai até quando eu chegar nos direitos de outra pessoa. Aí é os limites do meu direito. Todo mundo tem um limite. Eu, você, qualquer pessoa. Nós temos os nossos direitos, mas o nosso direito tem um muro, que é quando chega no direito de outra pessoa. E quando a gente chega nos direitos divinos? Aí é mais complicado, certo? Aqui na Terra, quando a gente desobedece à lei, às vezes tem punições assim, vamos dizer assim, que calmas. Né? Pagar uma multa ali, ou então prestar um serviço comunitário. Mas quando eu faço algo muito ruim, dependendo do lugar que eu esteja, 30, 40 anos de prisão, ou pena de morte, em alguns poucos países. E esse é o assunto, tirar a vida de alguém. Temos direito, será, de tirar a vida? Não. Não temos. Não temos direito algum de tirar a vida de ninguém. Mas tirar a vida de alguém requer consequências. Vamos pegar o caso Lázaro Barbosa. Recentemente a gente viu, né, toda a história, 20 dias, certo, de procura, com mais de 270 policiais, com equipamento de ponta e tudo mais. A gente viu que em 20 dias demorou para pegar, e quando pegaram o cara, né, a gente sabe que foi, se eu não me engano, 300 tiros, né, no lugar onde ele estava, na casa, e cerca de 50 a 75 dias, né, de acordo com as últimas notícias, né, segundo o secretário de Segurança do Estado, certo, ele disse que foi 23 tiros, certo, mas toda a violência do caso, certo, a gente viu que repercutiu, muita gente começou a falar depois do Twitter, né, direitos humanos, que não era para ter feito isso, e muita gente, a maioria, é claro, dizendo, tinha que matar, tinha que morrer, ele matou famílias, ele violentou, há muito tempo ele vem fazendo coisas graves. Mas a discussão do assunto foi ter tirado a vida de Lázaro Barbosa. Tinha que tirar porque já foi preso e fugiu e tudo mais, ok? Quando Pedro corta a orelha de um soldado, né, quando ia carregar Jesus Cristo, ele diz, cuidado. Jesus coloca de volta a orelha do soldado dele, mas ele diz para Pedro, cuidado. Com a mesma espada que tu fere, você será ferido. Então aquilo que você fizer, trazendo para nós agora, aquilo que nós fazemos, volta para a gente. Mas é Deus que fez isso? Não. É uma consequência do seu erro e do seu pecado. Todo erro é consequência do pecado. Então, ele tirou vidas, violentou, estuprou e a consequência era só uma. Sabíamos desde o início que dificilmente, que se ele fosse preso, se ele fosse pego, aliás, ele iria para uma cadeia. Estava na cara que quando fosse achado, ia ser realmente fuzilado, como aconteceu.
E teve comemoração, certo, e tudo mais. E discussões, certo? Mas olhando para o passado, certo? As consequências até Lázaro Barbosa chegar a ser uma pessoa assim, ninguém mais vai saber. Porque foi tirado a vida. Era necessário, segundo a palavra, um julgamento. Um julgamento justo. Para saber os motivos de ter levado ele até chegar a esse nível de extrema violência. E depois dar a devida punição a ele. Certo? Eu sou a favor da morte? Não. Eu fui a favor do Lázaro Barbosa? Não. Eu estou do lado dele? Não. Estou do lado da vida. Da preservação da vida. São discussões essas que saudáveis de se fazer. É uma coisa, isso não pode ser discutido. Pode sim, deve ser discutido. Porque o que levou esse cara a chegar nesse nível de violência? Assim como muitas crianças e jovens no mundo que nascem no berço da violência e, consequentemente, naturalmente nascem para ser violentos. Tem sim casos em que a pessoa tem tudo de bom e do melhor e termina partindo para o lado do crime. Infelizmente existe. Mas a maioria, isso eu garanto, através de pesquisa, olha aí no IBGE, número de pobres, número de jovens drogados, não só no Brasil, no mundo. São vários, porque as consequências terminam te levando para isso. Ok? Terminam te levando para, principalmente no nosso Brasil. Nascemos, né? A nossa miscigenação foi através de muita violência, de muito preconceito e de muito racismo. E até hoje é assim, até hoje o negro é discriminado. Certo? E vemos lutas diárias dos negros em busca de direitos iguais. Até hoje isso existe e sempre vai existir. Até hoje lutam. A gente pega, ponto, acabou o fim da escravidão. Os negros saíram. Sabe o que fizeram os grandes fazendeiros onde os negros trabalhavam? Começaram a trazer pessoas de fora. E eu vou pagar para um negro trabalhar para mim, que era meu escravo. Vou não, pronto. Ficou por isso. E aí aquelas pessoas que antes estavam escravizadas, cadê as políticas públicas para acolher essas pessoas? Não teve. Daí tu tem surgimento de favelas, as pessoas vivendo os marginais, né? Os que vivem à margem da sociedade. Daí tu tem violência, o tráfico. Por quê? Porque estavam desesperados, não tinham dinheiro, precisavam se alimentar. Então, preciso. O desespero levou a isso. Então, quando a gente estuda história, principalmente do Brasil é complicado. Mas a gente vê esses casos especiais. O pobre hoje em dia ele sofre. Para você ser pobre, você tem que viver com menos de $1 por dia. E existem milhões de pessoas no mundo que vivem com menos de $1 por dia. Ou seja, menos de R$5. E aí? Cadê os governos com políticas públicas para acolher essas pessoas? Os presos que saem da cadeia? Cadê psicólogos, assistentes sociais para ajudar eles, né? A readaptação na sociedade, como é dito? Por que eles não se readaptam? Porque empresas não querem, porque a sociedade automaticamente já rejeita. A pessoa fosse preso e saísse. Dizer, o Juan foi preso, fez isso, de ruim, não dá certo. E os que foram presos inocentes? Mesmo comprovando a inocência, ainda são assim, vistos com os olhos diferentes. E daí, quando não conseguem emprego, nada, parte para onde? Ao que não presta. Conselho tutelar.
está lá para ajudar crianças, jovens, né, adolescentes, para acolher e lutar, são criticados. Ah, conselho tutelar não faz nada, conselho tutelar não faz isso, faz aquilo. Tudo é sigilo. É igual trabalho policial, tem que ser sigiloso. Por isso que o conselheiro tutelar ele é criticado. Por quê? Porque ele trabalha em silêncio. Por quê? Preservando a imagem da pessoa. Certo? Imagine você, o conselho tutelar vai na sua casa e daí eles vão lá e dizem: a gente foi na casa do fulano, da fulano de tal, que estava assim, estava nas drogas, estava fazendo isso, estava batendo no pai, estava batendo na mãe, estava brigando. Você ia querer isso? Que o conselho tutelar fosse lá e falasse o seu nome, da sua família? Não. Você ia julgar depois. Você ia dizer: não, foi o conselho tutelar que foi lá e falou tudo da minha vida. Mas se falar, vai ser criticado. Aí o conselho tutelar trabalha e não diz nada. É criticado. Por quê? Porque ninguém está vendo nada. Mas é assim. Funciona assim o trabalho deles. É como trabalho policial. Você não pode revelar aquilo que foi feito. Porque preservando a imagem da pessoa. Porque se for revelado algo que a pessoa fez, a sociedade vai julgar. E de tanto julgamento, aquela criança, aquele jovem, ela pode se revoltar com a sociedade. Então, por isso que o trabalho é minucioso. Lutam por muitas causas sociais. E devemos dar valor a isso. A policiais, a conselheiros tutelares, as seguranças. Ah, mas tem os policiais que são, só chamar gente de vagabundo, de não sei o quê. E tem uns que estão realmente para saliente mesmo. Tem aqueles que gostam de ver e querer humilhar a pessoa na rua. Mas tem aqueles que estão lá por amor à profissão. Em todo o mercado de trabalho é assim. Pessoas que amam o emprego e pessoas que odeiam o emprego. Que estão lá por quê? O dinheiro. Mas são os salvadores de vida. São pessoas que preservam a vida. Certo? Mas o direito de tirar a vida, ele nunca pode ser justificado com vinganças. Mas é o que mais acontece. Não temos esse direito de tirar a vida de ninguém. Não temos o direito de se vingar com as próprias mãos. E a Bíblia também diz que tirar a vida não é só com uma arma. Através de uma palavra você tira vidas. Você sabia disso? Se você machuca alguém, você fala tanta coisa ruim que a pessoa fica com o coração machucado. E às vezes essa pessoa termina tirando a própria vida, se revoltando com a sociedade, se achando incapaz, impotente e faz atos ruins. E não queremos isso. Nós queremos um mundo melhor. A ONU é excelente em relação aos direitos humanos. Mas o mundo tem muita violência? Tem. Tem sim. Mas a ONU, se vocês pesquisar todas as causas sociais da ONU, Organização das Nações Unidas, e ver tanto conflito que ela resolveu, você vai bater palma. Mas tem muita gente que julga. Por quê? Porque não conhece. Por isso que eu digo, pesquisem. Leiam a Bíblia. Leiam notícias. Porque até o que eu estou falando aqui pode ser mentira. Mas se você conhece e lê, você vai saber o que eu estou falando de verdade e o que eu não estou. Porque eu podia muito bem aqui estar falando mentira para vocês. Mas a partir do momento que eu tenho o conhecimento, que eu aprendo, o cara lá tá certo. Tá aqui direitinho. Então eu preciso me alimentar de informação. Eu gosto de dizer, você só pode julgar algo se você conhecer. As hashtagzinhas que são levantadas no YouTube, no Twitter, tem muita gente que acompanha na modinha, né? Porque tá em alta, então vou lá, hashtag Berê. Por favor, se informe. Seja mais um no meio da multidão. Seja especial.
Ajude mais pessoas como eu, como você, que querem o bem, que querem um futuro melhor. E o futuro melhor parte de nós, que nós somos jovens. Nós somos o futuro, mas o que nós estamos fazendo para o futuro? E quando eu digo o que nós estamos fazendo, não é ir para a praça, não é fazer uma coisa grandiosa, não. É o ser bom. A partir do momento que eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa boa, isso se espalha. Isso cativa. Sabe aquela pessoa que quando chega no lugar todo mundo, ó, cara ali é gente boa, eu gosto dele. A pessoa sempre dá um sorriso. Muito bom quando você entra no lugar, a pessoa olha assim e sorri para você. Por quê? Porque ela vê que você tem um coração bom, ela se sente bem na sua presença. Agora, quando você é uma pessoa ruim, você diz, ih, o fulano chegou, vou para casa, não vai dar mais certo aqui, vou embora. Então, sejamos pessoas boas. Aprendamos a respeitar. A ter admiração pelas pessoas. Que possamos seguir este mandamento até o fim da nossa vida. Não alimentar o nosso coração de ódio, para não chegar a tirar a vida de alguém. Assistam ou leiam o livro ou o filme A Cabana. É um filme e um livro. Eu assisti o filme e li o livro. Muito bom. Principalmente se você tem dúvidas ainda sobre se é certo matar ou não matar. Como é discutido no Brasil em relação a porte de armas, né? É um perigo. Você vê os Estados Unidos, toda hora um doido entra numa escola, num hospital, no meio da rua e sai atirando. Por quê? Porque no shopping, você entra no shopping, tem arma lá para vender. Por quê? Porque lá o porte de arma é fácil para tirar. Aí quer fazer isso no Brasil? Com a violência que tem no Brasil? Boa sorte. Mas eu não sou a favor disso. O exército da ONU, os capacetes azuis, sabe como é que eles vão para a guerra? Sem arma. Vão com kit de primeiros socorros e com a voz. Que o objetivo deles é o quê? Preservar a paz. Estamos aqui com uma bandeira branca. Queremos a paz entre vocês dois. É isso que o exército da ONU faz. É isso que os representantes da ONU fazem. Não levantar armas. Certo? Então estivemos aqui, mais uma vez reunidos. E eu espero que vocês tenham entendido. E assistam ou leiam A Cabana. É muito bom, é muito reflexivo e muito importante para a nossa fé. É um foco bem espiritual e bem social. O que o livro e o filme eles mostram. Ok? Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. E que o Senhor sempre esteja presente no nosso coração e o Espírito Santo também fortalecendo a nossa fé. Tchau, tchau.